ano depois, temos a volta das novelas inéditas com essa segunda temporada de Amor de Mãe, que voltou com tudo, ou pelo menos é o que promete Manuela Dias quando diz que cada capítulo dessa volta é como se fosse um capítulo final. Me disse se não é uma grande promessa. E olha, até agora ela não mentiu, né? Todos os capítulos aconteceram coisas super relevantes em cada. E a gente vai falar o que a gente tem achado dessa volta de Amor de Mãe. A gente vai fazer um balanço geral dessa primeira semana e alguns dias. Pontos positivos, pontos negativos. E tudo mais. Vem com a gente. Vem. Olha o Valdir. Flash gostosa. Bom, Amor de Mãe voltou com os capítulos inéditos. Segunda-feira passada, né, já tinha começado a voltar um compacto, né, dos capítulos, um resuminho do que tinha acontecido, mas os capítulos inéditos voltaram mesmo na segunda-feira passada e já voltou com aquele capítulo, assim, bem bombástico, que já tinham passado alguns meses, ambientou os personagens na pandemia. O que eu acho que a gente já pode até começar falando desse tópico aqui. Se foi interessante colocar os personagens na pandemia ou não. Eu não sei se a nossa opinião em relação a isso vai ser controversa, mas eu tenho gostado disso. Muita gente, quando anunciou que ia ser... ia falar da pandemia, muita gente foi contra. E eu também fiquei, será que vai ser legal? Porque a gente quer uma válvula de escape, a gente quer ver coisas positivas e a gente vai ver todo mundo vivendo a pandemia. Mas eu tenho achado muito interessante porque a gente vê os personagens vivendo nossa realidade, né? É a primeira vez que a gente vê personagens de novela, na Globo pelo menos, vivendo em pandemia. E eu acho que tem trazido algumas coisas interessantes. Claro que tem um desservicinho aqui e ali, a gente vai comentar mais tarde. Mas eu acho que de maneira geral, eu acho legal ver os personagens vivendo suas vidas no meio da pandemia. Vivendo todas as dificuldades que eles já têm normalmente com a pandemia, sabe? E querendo ou não, é muito interessante ver, gente, Dona Lourdes na pandemia. É uma coisa que a gente precisava é ver. Maravilhoso, é uma das partes que eu mais gosto. Eu acho que é aqui que é um grande ponto positivo dessa volta, que é lembrar pra gente o texto da Manuela Dias. Porque diálogo é uma das coisas mais fortes que eu vejo no roteiro da Manuela Dias, ressaltando aqui principalmente a Dona Lourdes, que pra mim, nessa segunda fase, ela voltou quase que como um retrato de como é ser um grupo de risco nesse momento. Ela tem aquela coisa, aquela vontade de sair de casa pra resolver as coisas, ela nunca gostou de depender dos outros, então tá naquela posição pra ela é uma agonia. A gente vê isso nos trejeitos dela, nas falas, e principalmente porque por ela estar buscando o filho perdido, a gente sabe que ter a pandemia como um obstáculo de que ela não pode sair de casa faz muito sentido. E é complicado, porque praticamente ver uma das protagonistas ali sendo figurada pelo o ambiente, o próprio contexto da novela no geral, né? Pois é, ela tem que procurar Domênico e pra você procurar alguém, você tem que sair de casa. Isso já vira um grande obstáculo. Mas é muito legal, assim, ver a personagem vivendo na pandemia. Ela lavando as comidas. Eu falo principalmente da Dona Lourdes, porque pra mim é a mais divertida de assistir, sabe? Ela brigando com os filhos dela pra não sair de casa, pra ter cuidado. Ela querendo sair de casa, né? Que ela, sabe, como você falou, ela tá agoniada. Ela quer, às vezes, bater perna, gente. Mas também ela é muito humana. Então tem um capítulo que ela vai pra rua de máscara com o filho dela doar alimentos para as crianças, para as pessoas necessitadas. Tem ela fazendo máscara. Foi tão bonitinho esse capítulo. Ela costurando máscara para vender. Então acho que mostra todos os lados da Lourdes ali na pandemia. Acho que foi tão legal mostrar essa personagem específica na pandemia, sabe? Ficou muito, muito verossímil. Mas assim, ainda falando da Lourdes, tem um outro pequeno ponto positivo que eu gosto muito da novela, é que eu acho legal a forma como eles conseguem implementar a publicidade na novela. E eu falo aqui muito especificamente da Lourdes, porque todas as publicidades que são com ela, pra mim, funcionam muito. Porque, que eles não param a novela, tipo, não criam uma cena especificamente para a publicidade.
muitas vezes a propaganda tá ali numa ceninha que não necessariamente é só uma publicidade. Por exemplo, assim, lembrando assim de cabeça, teve aquela cena da Lourdes tentando desincentivar o Magno de ficar com a Lídia. Aí ao mesmo tempo tava ali o Magno incentivando ela a comprar uma máquina de lavar nova. E aí a Regina Casé, nesses momentos, eu acho que ela brilha muito, porque ela consegue fazer o humor só do jeito que ela fala, sabe? Vira uma cena de comédia, vira uma cena que tá ali no meio de um ponto da trama que a pessoa tem que prestar atenção, porque tá falando do Magno desistir de um relacionamento. E também você fica cativada ali com o jeito da Dona Lourdes, sabe? E o interessante é que eles gravaram isso há muito tempo. Eu lembro que quando eu vi essa publicidade na novela, eu fiquei, gente, eles gravaram essa publi ano passado. Pois é. E ainda já tá atual agora. Isso. Agora para um pouquinho essa muvuca de ideias, de coisas boas, de coisas ruins, de amor de mãe, pra lembrar vocês que tem que curtir esse vídeo, pelo amor de Deus. Ajuda a gente a manter o canal de pé. E também não esqueçam que bem aqui embaixo tem um link pra vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso clubinho de membros, que é uma forma de você criar um vínculo assim mais forte com a gente. Quem assina o nosso clubinho de membros tem o direito a um chat no Telegram, stories exclusivos e muito mais, né, amiga? Isso, vem. Mas olha, ainda falando da pandemia, eu acho legal a gente também comentar que algumas tramas paralelas me surpreenderam positivamente na forma como tá mostrando a realidade desse momento atual. E aqui eu falo principalmente de coisas como os alunos da Camila que estão sofrendo ali para conseguir estudar com EAD, sendo de uma escola pública, elas não têm os livros. Toda a desigualdade social aparece é muito mais acentuada nesse momento. Eu acho que retratar isso naquele contexto ali da Camila, eu achei muito positivo. Eu também gostei muito de mostrarem que o bar do Seu Nuno tá entrando em falência, ele começou a beber, e isso é importante porque mostra que os pequenos comerciantes, as pequenas empresas, é uma das mais afetadas nessa pandemia, e que eles vão fechar, dá um mês de comércio fechado e eles já estão quase, tipo, pendurando as contas, sabe? Eu achei legal mostrarem isso, eu acho que foi bem implementado. É um detalhe, mas eu achei foi bem feito, né? E tem coisas que eu gostei muito, amiga. Pois é, e ainda falando de detalhes em relação à pandemia, eu gosto como eles botaram assim, cada personagem age de uma maneira diferente na pandemia. Por exemplo, o Álvaro, que é um vilão, escrotão, você mal vê ele com máscara, né? Geralmente as pessoas que conversam com ele estão com máscara, ele não tá. Quando ele usou aquela máscara tipo face shield, errada, de virada de cabeça pra baixo, assim, tudo errado. Sim. Então acho que um detalhe legal, acho que pra mostrar que ele não tá nem aí, que ele é uma pessoa bem escrota, então ele não tá nem aí. Eu gosto também de detalhes pequenos, que são tipo easter eggs que a direção fez quando teve a reunião eles de vez em quando tem várias reuniões no Zoom, em Google Meet, sim, essas coisas da vida. E aí na PWA, quando tem a reunião, são várias pessoas da produção de Amor de Mãe. Aí tem o Walter Carvalho, tem a Isabela Teixeira, que é colaboradora do texto. Aí é legal, né? A gente tá assistindo e fala, olha, meu Deus, olha essa pessoa aí, é diretora da novela, diretora de fotografia, olha, o escritor da novela ali. Aí eu acho esses toquezinhos interessantes, sabe? Apesar de eu achar que tem alguns erros também em relação à pandemia. Eu não sei nem se a gente já fala agora. Não sei, eu senti deixar já falamos, né, amiga? Já eu acho começar. Assim, quando eu tava assistindo e teve, acho que foi o primeiro grande erro que eu percebi, foi o Magno e a Lídia conversando sem máscara e os dois falando, eu já tive Covid, então a gente pode estar até sem máscara aqui, porque eu já tive e não tem reinfecção. E aí na hora que eu vi aquilo eu falei, cara, mas que momento eles acharam isso, né? Porque isso nunca foi divulgado. E nem no início da pandemia isso nunca foi divulgado. E agora que a gente estudando e sabendo melhor da doença, a gente sabe que isso não tem nada a ver, que a pessoa pode pegar de novo. Figura. E aí quando eu vi aquela cena eu falei, nossa, acho que eles vão botar um aviso no fim do capítulo. E não botaram. Não. Eles esperaram o público reclamar, né? Pra agora, todo fim de capítulo, eles têm tipo um aviso para as pessoas se informarem sobre a pandemia e avisando isso da reinfecção, que é possível. Enfim, aí tem também outros errinhos. Por exemplo, o Danilo tá na rua, aí ele chega num lugar
E aí ele tira a máscara pra conversar com a pessoa no lugar. Tipo, com o Durval eu vi nesse último capítulo. Ele tava na rua, chegou no lugar que o Durval tava, ele tirou a máscara pra falar com o Durval. Eu falei, sim, por que tá fazendo isso? O que eu acho interessante é ter realmente todo fim do capítulo um aviso para as pessoas se cuidarem e fazer isolamento social. E que bom que eles começaram a fazer isso, né? Porque no início tava tendo um monte de errinho e não tinha esse aviso, sabe? Teve errinho, teve também o do beijo, né? Que foi, acho que foi o maior, que as pessoas mais comentaram, que eles se beijaram ali no acrílico, sem higienizar a barreira. E o povo achou meio que micoso, né? Porque teve ali um beijo. Eu acho que as pessoas acharam mais micoso do que... Eu acho que foram erros que eu já esperava que iam acontecer, então não deram tanta agonia, mas ainda assim vale comentar aqui, né? Vale ressaltar que nesse ponto realmente desandaram bastante. Falando agora de um ponto negativo que me incomoda bem mais, eu preciso falar dos Deus Ex Machina, das tramas que, tipo, convenientes que apareceram nessa segunda fase, só pra conseguir explicar ou pra conseguir criar um obstáculo pra alguns personagens. Por exemplo, a Jane ter conseguido uma multa de trânsito da Thelma pra que ela pudesse descobrir que a Thelma matou alguém. Sinceramente, gente, eu achei assim, muito furado. Foi só mesmo pra se livrar da personagem. Foi mal feito. E detalhe, né, amigo? Chegou 6 meses depois essa multa, né? Exatamente no dia que ela tava lá na casa dela conversando. Demorou esse tempo todo. Amiga. E me dói porque é uma personagem que eu gostava muito. Inclusive, sério, tem uma... A Manuela Dias tem uma coisa que, assim, pra mim é uma coisa boa e uma coisa negativa ao mesmo tempo. Que ela, no começo, tinha personagens que eu gostava muito, tipo Durval e a Jane, mas agora eu sinto que eles foram descartados, assim, facilmente, sabe? Porque a Jane já morreu agora, o Durval, pra mim, tá completamente jogado no escanteio. Sabe? Eu acho que ele tá ali só pra ajudar os outros. E tipo, quando ele aparece, ele deve ter aquela faísca, sabe? Aqueles momentos, tipo, o Durval entrega, ele é muito engraçado, ele com o Danilo, ele falando, ele ajudando o Danilo, aquele jeito dele de falar, sabe? É um personagem que brilha, fácil. Dá um trechinho de fala pra ele, ele brilha. É muito triste ver que, pelas mudanças, por exemplo, a Thelma agora que ela é uma psicopata completamente, né? A Thelma agora que ela virou a chavinha, não tem nem mais como a gente lembrar daquele chip que a Thelma teve com o Durval, que era maravilhoso no começo da trama. Então é uma coisa que, assim, a Manuela Dias ousa bastante, só que ao mesmo tempo isso vai contra ela, sabe? Porque é a destruição de coisas que eram muito boas no começo. Não sei o que você acha, amiga. Eu sinto que é muito destrutivo às vezes. Total. E é uma coisa que a gente não tá nem falando dessa reta final, é uma coisa que já tava acontecendo antes da pandemia. Já tava tendo esses personagens deixados de lado, essas tramas meio equivocadas. Por exemplo, eu tava gostando quando mostrava a amizadezinha do Durval e da Thelma, mesmo quando não tava mais romântico, quando mostrava ele ajudando ela lá, com a mãe falsa, eu achava até engraçado. E eu achava que a Thelma podia ir para esse lado da mãe super protetora, e que é até desesperada e até engraçada de tão desesperada, mas a Manuela Dias abraçou esse lado sombrio e caricato, né? Porque ficou bem fora da caixinha, na minha opinião. Ficou bem diferente do que eu imaginei que a Thelma era. Não parece mais desespero. Uma coisa é uma personagem, por exemplo, ela matou a Rita. Naquele momento, eu achei que foi o desespero do momento. Eu falei, não tô nem passando pano, foi totalmente errado, mas eu pensei, foi o desespero do momento. Mas pronto, ela começa a fazer coisas absurdas. E que como é que uma pessoa dessa é uma pessoa boa? Porque a Manuela Dias disse que a Thelma é uma pessoa boa. Eu falei, gente, não tem como, porque ela tá descartando pessoas da vida dela de uma maneira muito fácil e sem remorso algum. Cara, ela matou a Jane, ela só teve um remorso. Ela trocou a melhor amiga pra ficar com a foto. Sim. Eu acho isso legal, achei legal ela falando com a foto, achei uma sacada legal essa. Mas assim, sem remorso nenhum, gente, ela vai fazendo as maldades assim. E olha, já tem spoiler dela
que ela vai sequestrar a Lourdes. Não sei se vai acontecer, gente, mas tá sendo spoiler que ela vai sequestrar a Lourdes. Sabe, umas coisas assim, vilã Valci Carrasco. E que você fica, gente, como nasceu essa Thelma que eu não percebi, assim. Não, o que ela fez com a Camila, tipo, ai, só porque a Camila quer se mudar de casa, tá atrapalhando o caminho dela, vamos matar a Camila. Tipo, gente... Não, e restaurante, cara, o restaurante lembra que era uma coisa importantíssima pra Thelma. Tipo, ela queria nunca largar a ideia do restaurante. Agora, só pra que o filho dela não saísse de casa, ela decide dar o restaurante pro Álvaro pra que ele matasse a Camila, sabe? Tipo, coisas que são incongruentes com a Thelma da primeira temporada, sabe? Do começo da história. Ela vende pra ele por 700 mil, baixinho. Eu lembro no início ela achando barato, 2 milhões de reais. Ela, não quero vender meu restaurante por 2 milhões, tá muito pouco. Mas só pra voltar aqui nessas tramas mais jogadas, assim, coincidências, assim, mirabolantes que a Manu fez nessa segunda temporada, outra coisa que me incomodou muito foi a trama do Domênico, ou pelo menos como é que eles ajeitaram a trama do Domênico. Porque de repente lá no hospital da Betina encontraram no sótão um computador velho que tinha ainda a lista das crianças do dia que a Lourdes lá perdeu o Domênico. E aí eles reencontraram e salvaram o computador e pronto. Me lembrou até naquela pasta que a Maria da Paz encontra em Entrando no Pedaço, sabe? Quando pra que resolvia também toda a trama dela só no final, na última semana da novela. Então, bem parecido. E eu não gosto dessas coisas, porque pra mim é uma solução barata pra que as coisas consigam se resolver. Claro que a gente tem que lembrar que, assim, com a pandemia, muitas coisas tiveram que ser recortadas. Provavelmente a autora teve que mudar essa resolução de todo o mistério. Mas eu sinto que, por isso ser talvez um dos pontos mais importantes da trama, merecia um cuidado maior. Merecia uma resolução mais apurada, sabe? Sim. Não, e sem falar no que acontece depois, né? Porque eles encontram esse computador, aí a personagem da Thaís Araújo imprime lá os documentos, entrega pra Lourdes. E aí, quando a Lourdes tá lá vendo a lista e ela descobre Danilo, aí vê do lado o nome da Thelma, e aí ela faz a associação e descobre que Danilo é Domênico. Eu achei que ficou confuso. Eu sei que ela já tava coletando pistas, mas a cena em si ficou confusa. Quem assistiu ficou pensando, nossa, mas de onde é que ela tirou isso? Que Danilo é Domênico, por ela olhar o nome deles na pasta lá. Ela ficou muito confuso, e eu percebi isso não só assistindo, mas no Twitter. Todo mundo comentando, gente, que confuso, eu não entendi. E quando muita gente fala isso, é preocupante, né? E numa cena tão importante, né, que é a descoberta que Danilo é Domênico, eu acho que merecia mais cuidado pra ficar mais entendível pro espectador. Porque fica parecendo muito... Tá, mas como é que ela... Por que ela soube? Por quê? Só porque ela viu o nome dos dois no papel? O que isso significa? Acho que valiam uns flashbacks meio que rapidozinhos, só pra... Não sei, pra mostrar que ela tinha uma pista ali, um número, sei lá. Eu não sei, achei que ficou muito embaçado, confuso. Acho que precisava ser mais claro. Apesar de eu ter achado a cena bem bonita, com a música Onde Estará Meu Amor. Ela correndo na rua. Ela chegando um pouco perigoso. Um pouco perigoso ela correr no meio da rua. Tudo mais, vou perdoar porque a cena ficou bem bonita. Foi dramático, amiga. Foi dramático. Tem que voar, como diria a Glória Pérez. Tem que voar. Agora eu quero falar aqui da... Talvez o ponto que mais me irritou e tem que ser o highlight aqui desse vídeo. Que é... como eles conseguem botar a Camila pra sofrer nessa novela. Porque assim, agora que a Thelma é uma grande psicopata serial killer, ela já mandou matar a Camila e deixou ela paraplégica. A mulher não tem paz, gente. A Camila já teve um tiroteio, já levou tiro, já apanhou de policial. Perdeu filho, gente, perdeu o útero, perdeu viveu tudo. Com a sogra chata. Sim, o drama de Camila, entendam.
ainda. De Camila, perdeu tudo. Gente, e assim, sem contar que as coisas, as torturas psicológicas que ela sofre com a Thelma, né? Ela ter escutado na babá eletrônica que, ai, o meu filho vai se separar a Thelma falando pro bebê, ai, você vai ver, eles vão se separar, você vai ter uma namorada portuguesa e vai ser muito melhor. Ai. Tipo, pai amado, o que é isso, sabe? A mulher não para de sofrer. Mocinha melodramática, sofredora total, sabe? Muito. E assim, até teve jornalista, acho que uma coluna do Paulo Pacheco, se eu não me engano, dele falando que aquela cena lá da primeira temporada da Camila, falando que ela não aguentava mais ter que ser forte, ela não aguentava mais ter que segurar a barra. Agora a Manuela Dias tá, tipo, botando mais uma vez ela pra segurar a barra, pra ela ser forte, sabe? Não tem paz na vida da mulher preta, cara. E é incrível, a novela tá, tipo, reforçando mais ainda uma coisa que ela falou lá no começo, quando era pra ter um pouquinho de candura, um pouquinho de paz, sabe? É muito triste. Aí eu vou falar mais uma coisa também. Eu fico muito chateado que, pra mim, aí foi mais acentuado como a personagem da Vitória tem uma história descoladíssima da história de Thelma e de Lourdes. A gente percebe de cara que essa segunda fase é praticamente toda em torno de Lourdes e Thelma, até porque as histórias delas são muito mais conectadas, né? O filho de Thelma é o filho de Lourdes, então a trama ali caminha, passeia entre as duas o tempo todo. A gente sabe que a Vitória vai ter uma trama ali com o Álvaro, provavelmente para defender o Sandro, porque o Álvaro conseguiu, inclusive, por mais uma trama jogada ali no colo dele. Mais uma coincidência, que ele descobriu que na cadeia que o Marconi lembrou de um crime do Sandro numa joalheria, uma coisa de relógio, não lembro, e que nunca foi descoberto. Mas eu sinto que, no geral, a Vitória foi a mais jogada de escanteio em toda essa história. A gente não vê ela envolvida com as outras protagonistas, e isso me deixa especialmente triste, porque a Thaís Araújo já sofreu como a protagonista no Hora das 9 por ser jogada de escanteio. Ver a Vitória ir no mesmo caminho, pra mim é muito triste. Pra mim é muito, E ela já tava... been there, done that. E ela já tava nesse caminho desde a primeira temporada, né? Ela já tava deixada de lado desde a primeira temporada. Eu sinto até que a Manu tentou juntar a trama da Vitória agora no fim, né? Porque foi a Vitória que levou os documentos pra Lourdes, né? Tentou botar ela um pouco no meio ali, mas ainda assim ela fica deslocada, porque a história dela meio que já terminou, né? Desde a primeira temporada. Então fica realmente desconexa ali. E é triste, assim, pensar... botando assim os personagens pretos dessa novela. O Marconi mesmo, ele morreu de uma maneira bem trágica e triste. E eu sinto que essa segunda fase ela tá bem pesada, com cenas assim. O atropelamento da Camila também eu achei muito pesado. E também a cena também achei estranha. Tipo, a Camila atende um telefone no meio da rua, gente. Procura o celular no meio da rua. E aí é atropelada. 2000, sabe? São coisas meio Trama forçadas. velha. Meio forçadas e pesadas ao mesmo tempo, sabe? Parece que foi tudo feito na correria, parece que, sabe, são detalhes que me incomodam muito. E ó, pra gente não se alongar muito, eu acho que também tem outros pontos negativos. Primeiro, Álvaro, vilão. A gente já reclamava dele na primeira temporada, como ele é um vilão de desenho animado. Eu sei que todo mundo fala isso, mas é verdade. Nessa segunda fase tá mais ainda. Outra coisa que incomoda muito a gente é o ping-pong de casais de Amor de Mãe. Nessa segunda fase, gente, todos os personagens que sobraram estão juntos praticamente. É Davi, Érica, é Magno, Ilígia, gente, é todo mundo. Sandra e Bettina, que já estavam juntos na primeira temporada, mas foi tão rápido. Forçaram, gente. Eles estão praticamente os mocinhos românticos nessa segunda fase. E eu tô tipo assim, tá, bonita a química, mas não me envolvi a esse ponto. Em questão de casal, eu acho que a novela não serviu bem mal, assim. Só tem Danilo e Camila, que funcionou, e Raul e Vitória, assim, pensando assim. São os mais estáveis. E olha lá, né, que a qualquer momento, eu não sei o que o Manu guarda pra gente. Obrigada aí por acompanhar o vídeo. Curtam se vocês gostaram, sigam a gente nas redes sociais e tudo isso, né? Espero que vocês deem a opinião de vocês aqui também. Vocês veem mais pontos positivos ou negativos nessa volta de Amor de Mãe? Correto. A gente vai ficando por aqui e tchau, tchau.
Tchau, tchau!